Teu assento, querido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o pastor André pediu para eu trazer uma palavra aqui, eu já tinha agendado com os jovens fazia uns 3 meses, e eu estava orando com o Senhor, e aí, o que eu devo trazer para a nossa juventude, para a tua igreja? E sabe o que é importante a gente entender? Que tudo que a gente faz não é pela nossa vontade, mas é pela vontade do Senhor Jesus. É Ele que coordena toda a esfera espiritual, toda a esfera social, toda a esfera de convívio, aonde quer que nós estejamos. Não importa se você crê ou não na esfera espiritual, mas ela existe e está aqui neste momento. É Ele que está na coordenação de tudo. Enquanto eu pensava, enquanto eu orava, enquanto eu buscava, eu participei de muitos eventos ao longo do tempo que o pastor André falou comigo, e todos os eventos em que eu entrei, em que eu participei, tinha a ver com o protagonismo, pastor. Tinha a ver com refletir alguma imagem, tinha a ver com apresentar alguma coisa para alguém. E aí ontem, sexta-feira, eu falei para os jovens que o Senhor falou no meu coração, que é o quanto nós representamos Jesus para os outros. O quanto nós nos apresentamos como Jesus para os outros. O quanto nós nos entregamos como reflexo de Deus para os outros. E é sobre isso que eu queria esclarecer essa noite, pela misericórdia do Espírito Santo de Deus. E quando a gente começa a refletir na palavra do Senhor Jesus, a gente vai para os evangelhos sinóticos aqui, para eu entrar logo na introdução. A gente vai ver que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma similaridade entre eles, em querer relatar Jesus, olhando o prisma terreno de Jesus. Então Mateus vai olhar para Jesus pensando em Abraão, Marcos vai olhar para Jesus pensando em João Batista, e Lucas vai pensar em Jesus como Adão, porque eles querem refletir a parte terrena de Jesus, o ministério social, o ministério público, o nascimento dele aqui. Os evangelhos sinóticos, 3. Mas quando a gente vai para João, que a gente acabou de ler agora, a gente vai pensar num outro prisma. João não tem uma preocupação de revelar Jesus terreno, mas tem uma preocupação de revelar Jesus como ser espiritual. Jesus como Deus. Jesus para João é Deus. Não existe questionamento. E aqui é o primeiro confronto que o evangelho de João vai trazer para nós. Ele é Deus. Ou você aceita ou você rejeita. Não existe uma terceira opção. Ele é Deus apresentado por João para nós. Isso é tão claro para ele que ele vai trazer apenas 7 milagres no evangelho de João. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas vão trazer 21, 18 e 20 milagres, cada um deles relatam mais ou menos. Mas João não está preocupado com o ministério terreno, e sim com o espiritual. Mostrar Deus para nós. Então ele traz somente 7 milagres. Mas ele também traz junto com isso 7 discursos, e é um desses discursos que eu queria usar essa noite. Ele também traz 7 discursos do eu sou. João traz para nós isso numa clareza fantástica. 7 discursos do eu sou. Vou só mostrar para os irmãos rapidamente, mas vou falar somente de um. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e é sobre esse que eu quero falar. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. João traz esse contexto do discurso de Jesus, parafraseando lá no Antigo Testamento, quando ele foi até a presença do faraó, e disse: quem é o Deus? A qual Deus? Eu estou aqui em nome do eu sou. E Jesus aqui, João vai trazer para nós o relato de Jesus falando qual é o eu sou. Ele apresenta alguns, porque ele é muitos. Ele apresenta alguns, apenas 7 para nós. E quando a gente vai olhar esse contexto histórico aqui, que a gente vai falar sobre luz, a gente olha luz no Antigo Testamento, tem a ver com permanência da dinastia, tem a ver com a hereditariedade da família, a genealogia da família. Né? Se você pega 1 Reis 11, 36, vai falar que eu vou deixar uma luz acesa para o meu filho Davi, para que nunca se apague esta lâmpada. Ele está falando sobre a geração de Davi. Então luz tem esse sentido. Mas se você pega no Novo Testamento, você vai ver que luz pode ser a presença de Deus, pode ser vida e salvação, pode ser pureza, pode ser santidade, pode ser conhecimento divino. Então luz tem muitas conexões para nós. E se você pega nos dias de hoje, aí vai muito além, porque tem a ver com tecnologia, tem a ver com a vida que nós estamos conectados, tem a ver com insight, com ideias. Mas e aí, irmãos, qual é a luz que a gente vai falar realmente nessa noite? Eu queria deixar claro que a proposta aqui é você ser um protagonista. Então, você
é a luz a partir de agora. E aí vem a primeira conexão que eu queria trazer para os irmãos, por que apresentado 2 textos onde Jesus diz eu sou e depois ele diz vocês são. Aí está a primeira situação que eu queria revelar para a igreja, o protagonismo a partir de agora não é mais de Deus, mas é nosso. Porque enquanto ele estava no mundo, ele era luz, mas agora ele não está mais no mundo, e agora ele diz, você é a luz, amém? Ele não está mais no mundo, então portanto, eu e você assumimos o protagonismo de ser a luz, porque ele disse que enquanto ele estava, ele era a luz, mas agora ele foi, e agora o corpo dele, nós assumimos, amém? Somos o corpo de Cristo aqui, como tal, nós somos agora a luz de Cristo, nós somos a luz de Cristo, e essa transição de Mateus 9 de João 9 para Mateus 5 é justamente para dizer o seguinte, ele já fez o ministério dele, e ele disse o seguinte, ide por todo o mundo e anunciai o evangelho, portanto ele disse, agora vocês são a luz, vocês são a luz agora, ele está dizendo para mim e para você, você é a luz, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você é a luz. E aí você vai entender com clareza a partir de agora por que muitas vezes você ora para o seu vizinho se converter, e ora para Deus converter ele, e ora para Deus trazer a sua família para a igreja. Mas olha o que a mensagem vai dizer para nós, você é a luz. Então essa responsabilidade de anunciar o reino de Deus e de anunciar a palavra do Senhor Jesus é sua. É você que tem que orar pelo seu vizinho. É você que tem que orar pelo seu filho se converter, é você que tem que buscar e anunciar o reino de Deus na sua casa, nos seus amigos, aonde quer que você esteja, porque você e eu somos a luz a partir de agora. A gente ora querendo que Deus faça tudo, e a gente quer ficar de boca fechada, mas na verdade o que ele está dizendo é o seguinte, você é o protagonista. É você que tem que ir lá falar do meu nome, é você que tem que ir lá falar das benfeitorias que eu posso fazer, é você que tem que ir lá falar das transformações que eu posso provocar na vida de uma pessoa, é você. E quando você começa a refletir, entendendo que você é a luz, você vai pensar o seguinte, então se eu tenho que anunciar o evangelho, eu também sou o mesmo que tenho que orar pelos que estão enfermos? É você. Não é você que manda o pastor ir lá orar pelo que está enfermo. É você que virou a luz agora. E você que tem essa responsabilidade de orar por quem está enfermo. É você que tem a responsabilidade de orar pelos aqueles que estão necessitados em trevas. É você. Porque esse protagonismo é nosso a partir de agora. Ele viveu na terra e ele disse, enquanto eu estou, eu sou. Mas depois que eu vou, agora é vocês. Sabe por que existem pessoas em trevas? Sabe por que muitos dos nossos amigos e companheiros estão em trevas? É porque a luz não chegou lá ainda. É porque a luz não chegou lá ainda. Quando você chegar lá, as trevas vão embora. O que tem que ficar claro para nós é que nós somos a luz de Cristo, porque agora nós somos o corpo de Cristo. Todos os cultos, o nosso pastor fala para nós, a igreja é o corpo, a igreja é o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo, nós somos a luz de Cristo feita para brilhar na terra, amém? Agora, olha que interessante, se você é o corpo, existe a cabeça, amém? Quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo, Ele é a cabeça, todo mundo concorda aqui? Agora, olha que interessante, se Ele é a cabeça e nós somos o corpo, e Ele já disse, Ele deu várias ordens para nós, como é que funciona uma cabeça que é pensante, que é super inteligente, que sabe todas as coisas, que tem a onisciência de tudo, desde o princípio, alfa e ômega, sabe tudo, dando comando a um corpo que não consegue obedecer? É no mínimo estranho. Você é um corpo, nós somos um corpo recebendo o comando do Ser Supremo, que sabe tudo. E a gente tem dificuldade de receber e de processar esse comando. Nós temos dificuldades de processar esse comando. Agora pensa Jesus, no tempo dele caminhando, né, e pensando assim, eu vou daqui, e vou caminhar até ali, e vou encontrar uma tempestade, tem alguns amigos que estão no barco, e eu vou chegar lá, e vou acalmar a tempestade, acalmar aqueles amigos que estão dentro do barco. A mente dele pensando.
enquanto ele pensa, o corpo dele começa a executar esse processo. E o corpo dele não recusa isso. O corpo dele vai executar isso com maestria, com sabedoria. Pensa Jesus de novo pensando, e ele está caminhando na rua, e ele vê uma procissão passando com uma pessoa morta, e ele pensa assim, eu vou até lá, vou tocar naquela esquife, e vou falar para aquele jovem levantar, mesmo ele estando morto. No mesmo momento, o corpo dele começa a processar esse comando, e ele vai até lá e executa isso. Ou por que não, como o nosso irmão falou na ministração, de alguém que foi curado, em que ele passa na rua e vê uma pessoa que está enferma, como a gente leu aqui, ele bota lodo no olho da pessoa e diz, ei, pode ver agora. O corpo dele executa conforme o pensamento dele. O que isso traz de revelação para nós? Nós somos o corpo de Cristo, recebemos o comando dessa cabeça inteligente, mas nós não conseguimos processar os comandos que nós estamos recebendo do reino de Deus e de Jesus Cristo. Quem tem que orar pelos enfermos? É você, sou eu que tenho que orar pelo enfermo, porque o corpo, a cabeça está dizendo, vai e executa esse comando, vai e seja luz, vai e brilhe, vai e seja luz em todos os locais, e a gente não consegue executar esse comando da cabeça mais inteligente que poderia existir no planeta, mais inteligente que poderia existir no universo. Ontem eu falei para os jovens de que a gente às vezes tem o sentimento de que a gente é tipo um corpo como Steve Hawkins, que é o físico mais famoso que já existiu, né? Ganhou vários prêmios, mas ele era acometido de uma doença, que era a esclerose lateral amiotrófica, que fazia com que somente a mente dele funcionasse, somente o cérebro funcionasse. O corpo dele todo estava doente, o corpo dele todo não processava comando, o corpo dele todo não conseguia caminhar, ele estava numa cadeira de roda. E às vezes a gente pensa nesse processo de como o corpo de Cristo, de executar os comandos do Senhor Jesus Cristo para uma sociedade que jaz em treva, e ele já falou isso há 2000 anos atrás, jaz em treva, e esse corpo às vezes tem dificuldade de processar, porque ele é um corpo que em determinado momento ele parece que está paralisado, e aí é você que tem que olhar para dentro de você agora e pensar assim, quanto desses comandos eu estou deixando de executar? Quanto desses comandos eu estou deixando de executar? Quanto desses comandos eu estou deixando de executar para os meus vizinhos, para a minha família, para os meus amigos, para os meus colegas de faculdade? Quanto desses comandos eu continuo não executando, mesmo tendo uma cabeça pensante, inteligente, que está sobre nós, nos orientando em todos os momentos? E quando você vê essa situação, você consegue compreender que as pessoas que estão à nossa volta só estão querendo ver a luz de Cristo em nós. Sabe o que acontece? Muitas vezes sai muito Jesus da nossa boca, mas as pessoas veem pouco Jesus na nossa vida. E aí a gente vai para um caminho onde a luz já não tem o seu efeito de luminosidade, já não brilha tanto. Agora presta atenção no seguinte, meu irmão, não existe, para ficar claro para você, não existe batalha entre trevas e luz. Não existe essa batalha. Às vezes no nosso subconsciente a gente fica imaginando que talvez a luz fique batalhando com as trevas, mas não existe essa batalha. Nunca houve. Sabe quando foi dissipado isso em Gênesis 1? E o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra e havia trevas. E Deus disse, haja luz. E a luz se fez. E acabou. No momento em que alguém apertou o interruptor desta igreja, a luz veio e não teve mais trevas em local algum. Então, portanto, no momento em que você chegar na casa, na vida de qualquer pessoa, as trevas vão embora, porque não existe resistência da treva quando a luz chega. Não existe essa resistência. Ela está mais no nosso subconsciente de imaginar que é difícil, mas não é, porque Deus já venceu essa batalha por nós. A resistência entre trevas e luz não existe. A luz vai prevalecer, sempre. Glória a Jesus. Agora, se a gente pega esse contexto onde que a gente está falando de Gênesis 1 e 4, para falar onde Deus venceu essas trevas, e deixou claro para nós que não existe essa batalha mais entre Satanás e Deus, já foi vencido. Eu quero esclarecer algumas coisas nesse ponto dessa mensagem aqui, ainda em Mateus, conforme a gente leu agora em Mateus,
a gente vai dizer o seguinte, lá no 15. Nem se esconde uma candeia, ou seja, uma lâmpada. Nem se esconde uma lâmpada. Mas sim coloca no alto, aonde todo mundo possa ver, aonde todo mundo possa ser iluminado por ela. Agora pensa o seguinte, se Deus está falando para nós que nós somos luz, e portanto a luz naquele momento, a analogia é uma lamparina. As lamparinas daquela época eram lamparinas que existiam óleo e um tição para poder pegar fogo. Então se você olha a lamparina e colocando nesse contexto de hoje, você vai ver que se a lamparina não tiver o óleo, um óleo que seja inflamável, ele não vai fazer sentido nenhum, nem naquela época e nem nos dias de hoje. Então nós somos a luz, nós somos a lamparina, nós somos a lâmpada, mas sem óleo nós somos decorativo. É doído de ouvir, né? Nós somos decorativos. Porque sem óleo a gente não consegue incendiar, sem óleo nós não conseguimos transmitir, sem óleo nós não conseguimos tirar as pessoas das trevas para a claridade. Sem óleo nós não conseguimos direcionar ninguém, sem óleo nós não conseguimos mostrar o reino de Deus para as pessoas que precisam de iluminação. Nós somos apenas decorativos. E olha que eu dei um Google, existem várias lamparinas hoje em dia decorativas para a gente ter na nossa sala, várias. Vários modelos, inclusive da antiguidade, para a gente ter na sala de hoje. O que Deus quer mostrar para nós é que nós somos a luz que deveremos refletir a imagem de Cristo. Agora, quando você tem essa claridade, você tem que saber que o óleo nessa lamparina é uma responsabilidade sua de abastecê-la para deixar sempre acesa. Sempre acesa. Sempre acesa. E vou te dizer algo. A sociedade não tem nenhum interesse em deixar você ficar cheio de óleo. Não tem. Ah, mas eu trabalho, eu faço isso. Não interessa. A sociedade não tem nenhum interesse em que você seja cheio de óleo. Ela quer você adornando espaços. Ela quer você decorando espaços, mas não quer você iluminando aonde eles têm o conceito da sociedade moderna de hoje. Eles não querem a gente clareando onde as trevas existem. Então preste atenção. Se você não lutar, se você não brigar, se você não for por força, a sua lamparina não haverá óleo. Infelizmente. Se não for por força, se não for por insistência, se não for por o tempo todo você brigando contra você mesmo, como diz o apóstolo São Paulo, esmurrando a sua carne, esmurrando o seu corpo, porque a sociedade não tem nenhum interesse em fortalecer essa lamparina cheia de óleo. Mas quando você entende que você tem que pegar fogo a todos os momentos, você vai saber que as pessoas que estão ao seu lado precisam da sua luz. Precisam da sua luz. E olha como é interessante a gente ler a palavra do Senhor Jesus. Ele disse que deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, mas ele disse que também outros têm o dom da caridade. Claro que caridade no conceito aqui, muitas vezes a gente pensa em doar, né, Dani? Quando fala de caridade, já pensa nas cestas que a gente vai doar da caridade. Mas presta atenção no seguinte: aquele que doa o seu tempo para ouvir uma pessoa em necessidade, ele é uma pessoa abençoada por Deus, porque ele tem um dom. Ele está doando o seu tempo. E cada vez mais a gente tem pessoas necessitadas em querer nos ouvir. Cada vez mais a gente tem pessoas necessitadas em querer nos ouvir. E muitas vezes as pessoas estão próximo da gente, não estão distante. Às vezes a gente quer fazer uma viagem longe para falar de Jesus, mas sabia que ao nosso lado, o lado do nosso banco, as pessoas têm necessidade. As pessoas têm necessidades aqui. Aqui, vou dar um exemplo aqui. A gente, às vezes, eu sento sempre naquele canto ali, onde está minha esposa, ele levanta a mão, minha esposa. Naquele cantinho. A gente acaba pegando um lugarzinho e fica por ali mesmo. Né? E a gente fica naquele canto. Então, eu acabo não conhecendo o outro lado de cá, acabo não convivendo com o outro lado de cá. E um dia eu estou com o irmão, sentado num dessas confraternizações que a gente faz. Ele sentava bem para trás, ali onde eu estava também. E ele sabe o que é, irmão? Eu gosto demais daqui. Mas eu não tenho nenhum amigo, Jonas. Eu não sei com quem falar, eu não sei com quem falar depois do culto, eu não sei com quem eu posso abrir a minha vida, eu não sei com quem eu posso falar depois do culto. E aquilo entrou como uma lança no peito, dizendo: meu Senhor, o cara está aqui, quanto tempo está na igreja? Eu estou 1 ano e 2 meses. Eu digo: Jesus. É por isso a importância de a gente estar nas confraternizações promovidas pela igreja, que a irmã Glédia promove aqui,
Porque, irmãos, são pessoas que estão ao nosso lado precisando da gente, e a gente muitas vezes não fala com essas pessoas, ou não conversa com essas pessoas, ou não reflete a luz para essas pessoas, ou apenas não empresta o coração para elas, ou apenas não empresta o ombro para ouvir delas. É luz que está escurecida, luz que não está clareando, a luz que não está chegando aonde tem que chegar. Então, perto da gente. E quantos de nós, se eu fosse perguntar aqui para alguém, quantos de nós poderiam levantar a mão assim e dizer: eu também sofro disso, irmãos, eu também sofro, eu não sei com quem falar, pastor, eu não sei com quem conversar, eu tenho vergonha de falar com o pastor, eu tenho vergonha de falar com a líder das mulheres, eu tenho vergonha de falar com a líder do ciclo de oração, tenho vergonha de falar com o líder de jovens, tenho vergonha de falar com o líder do adolescente, tenho vergonha de falar com os outros. Sabe por quê? Que ela precisa de alguém para confiar. Nós precisamos assumir o protagonismo do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e está dando um comando. Assuma esse papel. Assuma esse papel. Não seja um coadjuvante no palco da história que Cristo montou para você. Ele já deu as ordens. Ele já deu as ordens. Seja um protagonista e não um coadjuvante nesse palco. Porque Ele está assumindo que você é um representante, um embaixador do reino de Deus. Ele está assumindo que você é o corpo dEle. Ele foi, mas Ele está presente agora no corpo, que é você e que sou eu aqui. E às vezes a gente vai falando que dessas situações e não para perceber o quanto isso entra na nossa alma, né? Se você pegar Lucas 24, 1:35, você vai ver a citação dos discípulos caminhando para Emaús, saindo de Jerusalém logo após a morte de Jesus, o episódio da morte de Jesus. Eles saem de Jerusalém e estão indo para Emaús. E eles vão caminhando e vão falando, e alguém chega ao lado deles, os dois, e alguém chega ao lado deles e começa a falar com eles, e começa a discorrer sobre a palavra, e falar que era necessário e tal, e o coração deles vai queimando, vai ardendo. Mas quando chega lá no versículo 31, olha o que acontece. Eles estão lá, eles chegaram, e aí eles olham para aquele homem e dizem: ei, fica aqui, já é tarde, você é com a gente, já é tarde, não vai embora de noite. Ou seja, eles caminharam, sei lá, muitas horas, e chegaram à noite em Emaús. E quando eles chegam na ceia, aquele homem que está com eles parte o pão e dá para eles, e eles imediatamente, aqui no 31, abriu-se os olhos então, e reconheceram ele, Jesus, e ele desapareceu imediatamente. Ei, escute, cada vez que você reconhecer Jesus, Ele vai sumir da sua frente. Por quê? Que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Porque naquele momento em que Ele some da frente deles, Ele passa a viver na vida daquelas pessoas. Ele passa a viver naquela vida. Ele passa do externo para o interno. Ele passa a sair daqui do terreno para o interno do nosso coração e da nossa alma. Então, naquele momento em que os discípulos reconheceram, Ele sumiu, porque Ele passou a viver dentro da gente. E naquele exato momento, passou a existir o corpo de Cristo como protagonista para uma sociedade que jaz do mal. Amém? Cada vez que você reconhecer Jesus, Renato, Ele está dentro do seu coração. Cada vez que você ver Jesus, Ele passa a habitar em você. Ele passa a habitar em você. E aí você tem que entender o seguinte: quando você tem essa habitação, quando você vira o templo de Deus, quando você está com a habitação interna de Jesus, você naquele exato momento não faz mais sentido a sua vida, você quer falar somente de Jesus. Você quer anunciar Jesus, você quer falar do bem-estar de estar com Jesus. Você deixa o pecado, você deixa a pornografia, você deixa as coisas desse mundo terreno e passa agora a falar de Jesus. Porque agora Ele está habitando em você. Quando os discípulos reconheceram Ele, Ele passou a habitar no coração deles. Porque era necessário que o corpo de Cristo fosse habitado pelo aquele que na cruz do Calvário se entregou por nós. Agora, quando a gente começa a entender que as pessoas têm que compreender, quando eu vi Jesus, irmão Jorge, quando eu vi Jesus, você já parou para se perguntar? Às vezes, para algumas pessoas são assim, Jesus aparece corporeamente. Algumas pessoas, Jesus aparece na frente dele de branco, com uma tocha de fogo na mão. Para algumas pessoas, Jesus aparece reluzente na frente. Mas para a maioria, Jesus aparece através das escrituras bíblicas.
E aí você tem que se perguntar, mas em que momento eu vi Jesus na minha vida? Em que momento eu encontrei Jesus na minha vida? E aí se você abrir comigo um versículo, eu vou mostrar para você em que momento é. Só para a gente contextualizar em qual momento a gente consegue perceber se Jesus está com a gente. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando a gente pensa que Jesus, ele tem essa claridade, ele vai dizer o seguinte: todo aquele, depois eu leio o versículo aqui, mas todo aquele que não peca, esse viu Jesus. Todo aquele que não peca, esse viu Jesus. Só para eu contextualizar, quando a Bíblia vai falar de não peca, ele está falando de iniquidade. E a iniquidade para nós é o pecado deliberadamente. É aquela pessoa que peca de forma premeditada. É aquela pessoa que peca de forma articulada. Então todo aquele que não peca mais, ou seja, todo aquele que não pratica a iniquidade, quando ele aceita Jesus, ele a partir daquele momento ele passou a ver Jesus e a ter Jesus no seu coração. Agora, todo aquele que continua na prática da iniquidade, é o pecado deliberado, é o pecado orquestrado, é o pecado em que você continua pecando de forma premeditada. Talvez você não esteja vendo Jesus. Talvez você ainda esteja procurando Jesus. Irmãos, declarei um pouco mais o pecado orquestrado e o não orquestrado. Vamos imaginar o seguinte, eu dei o exemplo para o Guilherme ontem à noite, que o Guilherme está dirigindo, alguém fecha ele na BR e ele fica irritado, e sei lá, e fala, ô seu bonito, e xinga lá a pessoa lá, chama de bonito e tal. Esse é o pecado não intencional, porque ele não orquestrou aquilo não foi premeditado, aquilo não é ensaiado, aconteceu. Mas quando é o pecado premeditado, é quando você planeja executar o pecado. Ah, não tem ninguém que faça isso? Tem. Tem muita gente que vai para a pornografia, tem muita gente que diz, eu sou assim, e vou morrer assim, eu vou falar palavrão, eu vou xingar, eu vou brigar, eu vou sapatear, e vai ser assim. É orquestrado, é premeditado. Ele não consegue enxergar Jesus, ele não consegue ver Jesus, ele não consegue entender que quando Jesus passou a habitar a vida dele, ele não consegue mais parar de falar o nome de Jesus o tempo todo. E aí quando você percebe isso, você vê que existe uma necessidade hoje de que a gente tenha transformação em Jesus o tempo todo, para que possamos levar a palavra do Senhor Jesus a todo momento, porque Ele está habitando em nós. E às vezes falar em habitar em nós é a mesma coisa que falar assim, ó, Deus quer habitar em você. Só que a gente fala tanto isso nos nossos dias de hoje, que parece que virou um clichê no nosso meio. Deus quer habitar em você, Deus habita em você, Deus está em você, Deus quer morar em você, Deus quer ir para você, olha, Deus está dentro do seu coração, você é templo do Espírito Santo. Nós falamos tantas vezes isso que parece um clichê nos nossos dias de hoje. E a gente não dá a devida importância, pastor André, de ser a habitação de Deus. De ser a habitação de Deus. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? É que a gente precisa entender a dimensão do que é ser a habitação de Deus aqui na terra. Porque sem essa dimensão a gente não consegue perceber o quanto de luz nós vamos emitir para essa sociedade, o quanto de luz nós vamos trazer de clareza onde tem trevas, sem essa dimensão da plenitude de Deus. Agora leia comigo em Colossenses capítulo 1 e o versículo... Não, eu vou ler um pouco mais aqui porque esse texto é lindo demais. Deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia. Ou se alguém achar rápido, como foi ontem o Guilherme lá, Colossenses capítulo 1, 14. Colossenses capítulo 1 e o 14. Diz assim, escute, só a dimensão do que é você ser morada de Deus, do que é você
ser a habitação de Deus. Colossenses capítulo 1 e o versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Porque nele foram feitas criaturas, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Olha aí, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi de agrado do Pai que toda plenitude habitasse nele. Foi de agrado do Pai que toda plenitude habitasse nele. Sabe o que é isso? Escute, Jesus passou a morar em você. E a Bíblia está dizendo que Deus mora em Jesus. Toda a plenitude de Deus, a gente acabou de ler, toda a plenitude de Deus está em Jesus. E a partir do momento que você vê Jesus e aceita Ele, Ele passa a morar em você. Então, quando a gente fala que Deus está morando em você, nós estamos falando da plenitude de Deus, o completo Deus morando em você. Isso eu não sei, como eu falei ontem, eu não sei como dizer, Dani, qual é o tamanho dessa plenitude, como é que eu falo isso em palavras, qual é o tamanho dessa plenitude quando eu falo de Deus morando dentro da gente. Mas vou dar uma dica para você do que está lá em Salmos. Mas antes de Salmos, olha só, eu estava pesquisando como é que eu poderia dimensionar, pastor André, a dimensão de Deus, a plenitude de Deus. E eu usei o chat GPT para me responder algumas coisas. Eu perguntei para o chat, quantas estrelas tem no universo? Quantas estrelas tem no universo? E ele diz o seguinte, do universo mensurável, daquilo que é observável, daquilo que foi visto, não é do desconhecido, daquilo que foi visto, ele diz o seguinte, a Via Láctea, a galáxia em que vivemos é estimada entre 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. O universo observável existe 2 trilhões de galáxias. Se unirmos, olha só, se assumimos uma média de 100 bilhões de estrelas, vezes 2 trilhões de galáxias, nós vamos ter 2 sextilhão de estrelas. É 22 zero, é coisa. É coisa. Agora olha só, se você pudesse viajar na velocidade da luz, né, seriam 150 mil anos para atravessar de um lado para o outro. 150 mil anos para atravessar de um lado para o outro. Existem mais estrelas do que a areia do mar. Junta todas as praias que a gente conhece. Mais estrelas do que a areia do mar. Quantas aí o chat respondeu que eu vou dizer para os irmãos. 7,5 quintilhão de grãos de areia no universo existe. Para 2 trilhão de estrelas. Ou 2 trilhões de galáxias. 2 sextilhão de estrelas. É número que dá até para enrolar a cabeça da gente. Agora, olha só como é fantástico a plenitude de Deus. Lê Salmo 147,4 aí. Salmo 147,4. Olha só como é. Aquilo que habita em nós é um negócio imensurável. A gente às vezes usa como clichê. Mas alguém lê para mim em voz alta aí, Salmos 147,4. Olha como é. Conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. É muita estrela para contar. Isso é só do observável. Daquilo que é desconhecido para nós. Para Deus é conhecido. 150 mil anos para atravessar, pois Ele está em todos os locais. E a gente diz, Deus habita em você. E a gente não entende a dimensão da plenitude de Deus dentro da gente. A ponto de nós se encolhermos
de se ofuscarmos e não conseguimos brilhar no palco onde Deus disse: ei, assuma esse local, seja o protagonista para uma sociedade nas trevas, brilhe o meu reino, brilhe a luz que eu coloquei em você, porque você é a luz a partir de agora. E é fantástico quando a gente começa a observar que essas coisas têm tudo a ver com a nossa vida terrena. Tem tudo a ver com a vida terrena. E eu estava falando com o Renato ontem, e a gente estava pensando em algumas coisas, conversando, e sabe uma coisa que me veio à mente? A gente vem construindo, Renato, o novo normal. A gente vem construindo um novo normal. Onde é que entrou essa palavra no nosso meio? Marquinhos, onde é que entrou essa palavra no nosso meio? Foi quando a pandemia chegou. A gente passou a ouvir, agora tem um novo normal, o novo normal. Mas sabe qual é o normal que a Bíblia mostra para nós aqui? O normal é: a vontade do Pai seja feita na terra. Esse é o normal. Depois a gente vem com qualquer outra coisa e diz: vamos construir um novo normal. Espera aí. A gente tem um normal estabelecido pela Bíblia, que é: a vontade do Pai seja estabelecida na terra. Vós sois a luz desse universo. Vós sois a luz. Você está no normal. A sociedade está tentando buscar um novo normal e procura respostas para isso. E inúmeras vezes a gente viu o povo de Israel também tentando procurar um novo normal. Nós queremos um rei, porque o nosso rei, Deus, não dá. Todas as nações têm um rei, então eu quero ter um rei também. O povo de Israel, que era governado pelo rei Jesus, pela mente mais inteligente, pela cabeça mais inteligente, pela maior cabeça do planeta, da estratosfera. E o povo de Israel, o povo escolhido, onde Deus regia todo dia, agora ele olha para todo mundo e diz: eu quero um novo normal. Será que nós não estamos tentando estabelecer um novo normal no nosso dia a dia também? Porque o novo normal da Bíblia é: a vontade do Pai deve ser cumprida. E a gente fica buscando esse novo normal, e é engraçado porque é uma busca que não chega ao fim. A gente está num loop infinito. Quando a gente acha que chegou perto, alguém fala mais uma coisa e o cara volta 3 estágios atrás. A gente está num loop infinito, tentando buscar um novo normal que acalente a nossa alma, que traduza a nossa mente em palavras boas. Mas aí a Bíblia vai falar para nós que existirão nos finais dos tempos pessoas que buscarão conceitos, teologias, palavras, para tentar massagear, para tentar deixar o melhor. Mas o que a Bíblia nos ensina é o desconforto. Por causa do pecado, nós somos desconfortáveis com a palavra de Deus. Irmãos, o novo normal é você cumprir a vontade de Deus. Por mais que alguém tenha tentado ressignificar isso nos dias de hoje, o novo normal é fazer a vontade do Pai. O novo normal é assumir que você nasceu nesta terra para brilhar. Você assumir que você está aqui para refletir a imagem de Deus. Você assumir que é você que vai orar pelos enfermos. Você assumir que é você que vai orar para que as pessoas se convertam. E é você que vai anunciar o reino de Deus. Esse é o normal. Pode existir um novo normal, mas a gente não participa do novo normal. A gente continua vivendo o normal de Deus. O normal de Deus é você. E sabe uma verdade absoluta? Você não consegue fugir de Deus mais, porque Ele já te enxergou, Ele já colocou a luz dEle na sua vida, Ele já entrou no seu coração. Então, portanto, aonde você estiver, tentando se apagar, tentando se eximir da sua responsabilidade, você não vai conseguir viver no bem-estar da vida plena de Deus. Vai estar sempre incomodado, sempre faltando alguma coisa no seu dia, sempre faltando alguma coisa na sua noite, sempre faltando alguma coisa no seu caminhar, no seu deitar, no seu levantar, porque você nasceu para brilhar e você não está cumprindo o seu propósito de vida. Quando você assumiu o protagonismo de ser uma pessoa cintilante nessa terra, de colocar à prova aquilo que Deus colocou na sua mão,
você vai deitar e descansar no Senhor Jesus. Enquanto você recusar esse chamado, infelizmente você ainda vai ficar incomodado com as coisas do dia a dia. Você vai andar de um lado para o outro e vai pensar, puxa, está faltando alguma coisa. Poxa, está faltando alguma coisa. Eu estou incomodado com alguma coisa. Sabe o que é isso? Fala do reino. Fala do reino. Ora por alguém. Transforma a vida de alguém. Deixa Deus usar a tua boca. Deixa Deus usar a tua mente. Deixa Deus usar o teu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Você é o corpo de Cristo. Você é o reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra é o normal. Portanto, o que o reino de Deus tem que fazer na terra? Transformar vidas, orar por vidas, restaurar vidas, estar presente no bem-estar social dessa sociedade maligna. O reino de Deus está aqui, porque nós precisamos dizer para esta sociedade que o bem existe, que o mal já foi vencido, e que as trevas não têm vez, aqui. Mas muitas vezes, queridos, a gente fica com receio de anunciar o Evangelho, de falar do reino de Deus. E olha, Deus usa cada um de uma forma especial. Não é todo mundo no púlpito, não. Não é todo mundo no louvor. Na verdade, eu diria que é 1%, nem chega a 1% que tem um microfone para cantar ou para pregar aqui. O reino de Deus chegou aonde chegou, com pessoas falando para os seus amigos. Com pessoas falando um para o outro. Imagina essa igreja, 300 mesmo, pastor? Até agora, né? Até agora. Porque agora com 2 cultos nós vamos para muito mais. Imagina você, membro dessa igreja, dizendo o seguinte: ei pai, ei mãe, você que não frequenta a igreja comigo, ei meu amigo, você que não vai aqui na igreja comigo, eu tenho 2 cultos, domingo à noite ou domingo de manhã. Qual é o que você quer ir? Já vai para o fechamento, como se estivesse vendendo, já vai para o fechamento. De manhã ou de noite, qual que fica melhor para ti? Qual que fica melhor? Porque agora nós temos 2 tempos, um de manhã e um de noite. Mas imagina se cada um convidar uma pessoa, 300 viram 600. E se convidar 2, Renato? Já vamos para 900, aí tem que ter mais culto. Aí tem que ter mais culto. Sabe, o reino de Deus, ele chegou aonde chegou com pessoas simples, sem microfones, sem instrumentos. Mas ele chegou com pessoas simples, falando para o seu amigo. E sabe o que é melhor? Na sociedade tem a gente falei ontem com o Renato, mas tem a tal da prova social, né? Já ouviu falar? Isso é um conceito de venda, mas tem a tal da prova social, né? Se eu vejo que o pastor André comprou uma gravata francesa, né? Gravatas doré, aquelas que são bem salgadas, né? Não é feito de sal, mas ela é bem salgada. Se eu vejo que o pastor André comprou, ele está me dando uma prova social. Ele está dizendo para todo mundo: eu comprei essa gravata. Pode comprar que é bom. A reputação do pastor André precede a informação que ele está me dando. Pô, eu confio no pastor André. Se ele está usando aquela gravata, deve ser bom. E se é bom para ele, pode ser bom para mim. E aí eu vou comprar aquela gravata com base na reputação do pastor André. Agora pensa o seguinte no reino de Deus. Se você que tem uma reputação ilibada, é isso que a palavra fala? Uma reputação ilibada. Ai, é doído de ouvir, na canela essa, né? Ilibada. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: a tua reputação te precede. Eu confio no que tu estás dizendo. Então eu quero exatamente o que tu tens. Sabe o que é isso, irmãos? É você sendo luz a todo momento. E as pessoas olham para você e dizem: a honra dela precede ela. E se precede, eu vou segui-la. Porque ela está dizendo para mim: ei, tem 2 cultos, eu escolhi o da manhã ou o da noite. E a honra dela, o nome dela, a luz que ela tem, o brilho que ela tem, eu vou seguir. Eu vou lá ver o que é. Eu vou dar o benefício da dúvida, né? Eu vou até lá para ver. Eu vou até lá para compartilhar. Ou as palavras que ela está proferindo para mim têm valor, porque eu estimo ela por causa da idoneidade que ela derrama. É isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. É por isso que eu abri falando que às vezes a gente tem muito Jesus saindo da nossa boca e pouco Jesus sendo visto na nossa vida. A gente precisa ser a luz para que as pessoas possam perceber as obras que nós estamos fazendo aqui na terra. E aí o nome de Deus vai ser glorificado. Olha que louco, né? A gente não costuma falar sobre as obras que nós fazemos. Mas sabia que são as obras que você faz no seu dia a dia que glorificam também o nome de Deus?
Olha que louco. Então é o seu trabalho na empresa onde você está que glorifica o nome de Deus. Então é o bolo que você fez e entregou para a sua vizinha que glorifica o nome de Deus. Então é o coração solícito seu de ouvir a outra pessoa que glorifica o nome de Deus. Então é a sua honestidade que glorifica o nome de Deus. Então é a sua forma de conviver com a sua família que glorifica o nome de Deus. Então é a forma com que você trata o seu amigo que glorifica o nome de Deus. É as obras que nós estamos praticando no dia a dia, que estão glorificando o nome de Deus com frequência. É por isso que Deus diz: eu não estou no mundo, eu estou em vocês, e agora vocês é que são a luz. E vocês são a luz no meu corpo. E eu estou no comando, porque eu sou o comando desta igreja. Então receba o comando e execute conforme o reino de Deus está dizendo para nós. Execute o comando. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida todos os dias, para que nós possamos levar o evangelho. Esteja em pé comigo, vamos louvar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Entenda o seguinte, meu irmão. Às vezes você tem dificuldades ou até uma vergonha de ser a lâmpada, de ser a luz. E eu quero só que você entenda uma alegoria que eu vou fazer. É que, imagina que você é a luz. E a Bíblia está dizendo para você o seguinte: brilhe. Mas a gente tem, algumas coisas fazem com que a gente não consiga refletir a luz. Existem sim os problemas do nosso dia a dia. Existem sim as dificuldades do dia a dia. Mas também existe algo que é mais natural na nossa vida, que é a vergonha ou o medo. Só para eu ilustrar o medo rapidamente. Não vou nem falar da vergonha, mas só o medo rapidamente. Sabe o que acontece? Muitas vezes o medo ele é um orientador para que a gente não caia em perigo, irmão Jorge. Ele é um orientador. Então se eu tenho medo e eu estou passando numa rua e tem 2 pitbull naquela rua, eu vou rapidinho para o outro lado da rua e pulo o muro ainda, porque o medo faz com que eu não fique ali, porque eu vou botar a minha vida em risco, vou botar a minha presença em risco, vou botar o meu bem-estar em risco. O medo. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer para nós? Que aquele que quiser preservar a sua vida, meu Deus, misericórdia. Aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, em Cristo Jesus achará o reino. Então, não é protegendo o seu bem-estar que você vai refletir a imagem de Deus. Não é protegendo a sua integridade física que você vai refletir a luz de Deus. Mas é anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo em todo momento. Porque aquele que perder a sua vida, achará. Vamos louvar? Pode ser essa última música que a gente cantou agora? O escudo. Ei, se você está tentando proteger a sua vida, porque você tem um status a zelar, porque você tem uma imagem a apresentar, porque você é um pouco maior do que alguém, ou porque você tem uma beleza separada de todo mundo, ou porque você tem uma conta bancária melhor, ou porque você tem um bem-estar A, B, C, D, não importa. O reino de Deus tem a ver com o quanto você vai se entregar para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Eu quero provocar você nessa noite a ser ousado para entrar na casa do Senhor Jesus, a ser ousado para entrar na vida das pessoas com a autoridade do reino de Deus, para dizer: eu sou a luz, eu sou aquele que disse que tem a plenitude em mim. Então eu estou aqui em nome daquele que depositou toda a plenitude em mim. Assim como Deus foi até o Egito, até Faraó, e disse: eu venho aqui em nome do eu sou. Você vai dizer: eu venho aqui em nome da plenitude de Deus que mora no meu coração. Feche os teus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, se você é a plenitude do Senhor Jesus, toda minha vida, louve ao Senhor. ó Senhor.